Sten Romanek era uma pessoa normal que viu sua vida mudar drasticamente no ano de 2000, mais precisamente no dia 27 de dezembro. Ele conta que conheceu Lisa, sua esposa, online e morava em Nebraska e ele no Colorado. Ele queria que ela viesse visitá-lo. Então ele pensou que era bom modo seria filmar a paisagem ao redor e mandar para ela junto com chocolates e flores. Então ele pegou o carro para fazer a filmagem e viu que haviam de 20 a 30 carros parados no acostamento. As pessoas estavam fora deles olhando para algo acima dos fios do poste de luz. Era um OVNI parecido com um balão de ar prateado. Ele pegou a câmera e começou a filmar e então ele diz que o OVNI o notou. Passaram alguns meses, no dia 21 de setembro de 2011, Romanek disse que ouviu fortes batidas na porta de sua casa por volta de 2h30. Ele desceu para ver o que estava acontecendo e encontrou sua irmã parada na porta, com as pessoas do lado de fora. Ele achou que eram ladrões e foi correndo fechar a porta. Quando chegou lá, viu sua irmã estava num estado de choque e transe. Então ele viu que eram 3 pessoas, uma mulher e 2 homens. Ela estava tremendo de medo e viu que eram extraterrestres. Eles conversaram telepaticamente e Romanek foi abduzido. Lisa casou com ele e ela acredita fielmente no que ele diz, pois ela e muitas outras pessoas presenciaram os fenômenos estranhos, ao contrário de outros abduzidos. Coisas sobrenaturais acontecem com Romanek com a presença de outras pessoas. O caso de Sten Romanek é o mais bem documentado caso da história da ufologia. Ele tem um arquivo com 195 provas do que ele fala, como vídeos, fotos de extraterrestres e de povo das sombras, registros de orbes, gravações de telefonemas do além e muito mais. Em 2004, durante uma regressão hipnótica de uma de suas abduções, Romanek relatou entrar em um cômodo onde viu 7 crianças, com diferentes idades e tamanhos, algumas mais parecidas com seres humanos, outras com extraterrestres, outras não, e que uma correu até ele e grudou na sua perna. Quando ele olhou para seu rosto, tinha suas fisionomias. Ele não teve dúvidas de que aquela criança era seu filho. Em suas palestras, Romanek mostra alguns áudios de que seriam de seus filhos ligando para ele. Durante uma destas ligações, um deles diz que é perigoso aqui, que eles são 9, 7 da mesma espécie, de 2 diferentes, que a mais velha se chama Kioma. E mais, parece essas crianças espreitam porque algumas fotos é possível ver o rosto de crianças. Em 27 de maio de 2009, Romanek estava tirando fotos de gato quando ele viu o rosto de uma garota na foto. No dia 24 de março de 2010, Romanek estava falando com sua esposa Lisa quando Kioma liga e diz que vai tentar ir à palestra que ele faria no dia 27 de março. A palestra aconteceu e Romanek diz que quando estava entrando no carro para ir embora, algumas meninas se aproximaram com um maço de flores amarelas. O abraçaram e saíram correndo. Ele não tem dúvidas de que essas crianças eram suas filhas. Depois ele foi vasculhar as fotos dos presentes na palestra e encontrou uma que mostraria supostamente sua filha. Durante uma de suas palestras no dia 28 de junho de 2008, na cidade de Colorado, Romanek reconheceu a mulher que era abduzida com ele na plateia.
Ela se chama Victoria Alver e também o reconheceu. Ambos se tornaram amigos e conversaram por horas sobre as aventuras no espaço. Imagina quem não gostou nada disso, né? Foi sua esposa Lisa, que tinha ficado muito brava e enciumada ao ver o marido conversando durante longas horas com sua companheira de abdução em suas próprias casas. Lisa sempre guardou para si o sofrimento dessa época. O Manek é muito desleixado e só estudou matemática até o 5º ano. No entanto, ele foi capaz de descrever complexas equações e desenhos que ele não faz a menor ideia do que significam. Essas equações, segundo ele, foram gravadas na mente dele durante seus encontros ou abduções com os extraterrestres. São equações incríveis e Romanek acredita que estão incompletas e que uma outra pessoa recebeu outras partes. Algumas equações foram disponibilizadas na internet e têm sido desde então muito discutidas e analisadas por pesquisadores. O consultor da MUFON, o físico da Universidade de Nebraska, está analisando algumas das mais complexas e parece muitas delas têm relação com a curvatura do espaço-tempo. Elas também apontam para uma possível tecnologia para uma viagem mais rápida do que a luz e até com teorias da antigravidade. Uma destas equações muito complexa é chamada equação de propulsão de Romanek. A história dela é a seguinte: no início da manhã de 28 de setembro de 2006, Stan Romanek escreveu outra página de equações no escuro, enquanto ele aparentemente estava adormecido. Havia duas testemunhas, sua esposa Lisa e um amigo, Don Milan. Stan escreveu a página muito rapidamente, às vezes parando como se para obter mais instruções, e fez vários comentários durante o processo. Quando acordou no dia seguinte, ele não se lembrou do que tinha feito. O físico Jack trabalhou nesta equação. Esta equação de que Romanek fez foi durante uma regressão hipnótica em julho de 2002. Vemos a equação de Frank Drake que determina o número de possíveis civilizações inteligentes na nossa galáxia. O interessante é que ele acrescentou um x100 no final. Romanek instalou uma câmera de segurança ao lado de fora de sua casa em que morava, e um dia por volta da 00:20, um feixe de luz aparece ao lado da casa e vai indo até atingir a câmera de segurança, que para de funcionar. Então Romanek acordou no dia seguinte, viu as imagens e foi ver para arrumar a câmera, que não funcionava mais. Ao ir lá para arrumar a câmera, ele viu que algo com um feixe de luz atingiu a câmera, limpando todo o revestimento e fazendo uma grande arco na parede da casa. E mais, a grama estava morta. No dia seguinte, ele acordou por volta das 8 da manhã com batidas de martelo. Quando foi ver, havia 2 homens trocando o revestimento da parede onde estava a câmera. Eles disseram que o dono da casa tinha mandado. Até a grama do local foi aspirada pelos 2 homens. Quando Romanek pediu um pedaço do revestimento, os trabalhadores disseram que não poderiam dar, que era para provar que fizeram o serviço. No caminhão dos trabalhadores estava escrito o nome da firma Revestimentos Bob de Greensland. Quando foram consultar, esta firma simplesmente não existia. Romanek entrou em contato com o dono da casa para perguntar se ele tinha solicitado a reforma e ele disse que não, e ainda ficou furioso, pois disse que não pagaria pelo serviço. Um dia Romanek estava realizando reparos na casa em que morava e decidiu pintar a calha. Ele acabou caindo de uma altura de 3,5 metros de altura sobre uma
carriola cheia de tijolos. O ligamento de sua perna rompeu e era preciso fazer uma cirurgia, que foi marcada para alguns dias depois. Enquanto isso, colocaram uma armação de metal ao redor de sua perna e a engessaram. Ele ficou com dificuldades para andar. Então, 2 dias antes da cirurgia, sua esposa Lisa viu um círculo no quintal da casa e chamou Romanek para ver. Ele foi e ela levou um susto, pois estava andando normalmente. Não havia mais gaiola de metal ou gesso, mas sim 5 pequenos círculos na parte de trás de seu joelho machucado. Não era mais necessário realizar a cirurgia e é claro que ele não diria que seriam extraterrestres que o haviam curado. Então ele ligou para a médica, que disse que entendia seu medo, mas se ele não fizesse, ficaria sem andar. Como ela estava fora da cidade, era para ir a um hospital encontrar com o médico indicado por ela para ver. Lisa e Stan levaram um gravador e o médico não acreditou no que tinha acontecido e mandou ligar para os caças-fantasmas, com certeza brincando. Para Romanek, sem dúvida nenhuma, foram os extraterrestres que fizeram aquilo. Esse, com certeza, foi o vídeo que projetou Romanek para o mundo e o que lhe trouxe mais dor de cabeça, segundo as palavras do próprio. Ele disse que se casou e mudou para a cidade chamada Kearn, no estado americano de Nebraska. Um dia ele estava tranquilamente assistindo TV quando se levantou para beber água quando notou um movimento na janela do lado de fora. Ele pensou por algum que deveria ser alguém olhando pela janela. Tarde da noite, a primeira coisa que ele pensou foi que poderia ser um tarado querendo ver suas enteadas. Isso colocou até armadilhas do lado de fora. Isso durou de 3 a 4 meses. Toda vez que ouvia um barulho, corria para fora com um taco de beisebol. Então, um dia, 12 pesquisadores disseram que usariam a câmera Sony gravando com visão noturna. Quando perceberam o movimento, era para se montar a câmera no tripé e deixar gravando. Ele então montou o equipamento um dia e foi para o banheiro, ficando lá por 5 minutos folheando revistas, esperando a câmera captar algo. Então ele viu 2 flashes de luz, sendo o segundo muito intenso, e ele logo foi ver com cuidado a janela para que a câmera apontava e viu uma cabeça. Ele vibrou, pois pensou ter flagrado o tarado, mas quando chegou perto da janela, viu que parecia ser uma criança correndo pelo jardim da casa e levou um grande susto. Então essa coisa parou e olhou para Stan, que ouviu perfeitamente. O vídeo foi filmado no dia 17 de julho de 2003 e rodou o mundo com pessoas analisando cada frame do mesmo. Ele até foi convidado para participar do famoso Larry King. Romanek conta que ficou um pouco afastado porque seu neto estava com os seus amigos na casa e ele não queria causar problemas. Então ele disse que nesse dia ele acordou à noite com um barulho e abriu um dos olhos e viu algo correndo para a cozinha. Logo ele pensou que era um neto que estava fazendo algum desafio proposto pelos amigos. Então ele resolveu pegar a câmera e ver se estava tudo bem. Ele abriu a porta e os meninos estavam dormindo, e quando desceu, ele ficou cara a cara com um extraterrestre que estava atrás de uma porta de vidro. Ele pensou que poderia ser alguém fantasiado, mas não era. Na filmagem nós vemos no dia 5 de maio de 2005 e o horário era 13h10. Ele foi atrás na cozinha e filmou 3 clarões de luz e então ele acordou 45 minutos depois, deitado no chão. Esta é a história de Stan Romanek.
E agora, você tire suas próprias conclusões se você acredita ou não nesse vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito.